Arro! Energias positivas para você, começando mais do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vai começar a cerimônia do conhecimento. Já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder, mas por favor, aplica na sua vida para a coisa se manifestar. Precisa do seu movimento, da sua escolha. Você é um ser extraordinário. Ative essa versão no seu coração, na sua atitude, na sua mente, meu jovem. Você veio para prosperar, para ser abundante. Seja feliz, só depende de você. E hoje eu estou muito feliz aqui conhecendo um ser humano fantástico, né? Que quando eu comecei com a medicina da floresta ali 5 anos atrás, ele estava lá me ajudando, me acolhendo ali, né? Fiz umas vivências lá, as primeiras cerimônias lá no Espaço Nova Era, um espaço maravilhoso também que eu amo. Meu amigo Vitor, agora é Taran, meu amigo Taran. Fala, meu amigo Taran, como é que tá? Fala, meu amigo Thiago, prazer revê-lo, prazer estar aqui contigo. E vamos junto nessa jornada de expansão, que é o que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? Viver bem e se expandir, se experienciar. Cara, eu tô muito feliz em receber você aqui, porque né, lá 5 anos atrás eu lembro que a gente fez uma vivência xamânica, né? Um retiro xamânico. Foi algo que marcou minha vida e abriu o caminho, né, para essas questões da medicina da floresta. E muito gratidão, irmão, por tudo que você fez por mim naquele período lá, o acolhimento, né, o zelo, né, as vivências. Foi muito bacana mesmo, foi uma experiência marcante para minha vida. Gratidão, tá, irmão? Gratidão eu pela oportunidade de estar aqui com você hoje e também pela confiança, né, que você sempre teve no nosso trabalho, no meu trabalho. E para mim essa é a missão mesmo, é ajudar as pessoas, né, a despertarem, a expandirem. E seguimos nessa jornada juntos. Bom demais. Hoje tem muito tema bacana aqui. Vamos começar então primeiro pela ayahuasca. Como é que você conhece a ayahuasca? Eu, em 2017, recebi um convite de um amigo para consagrar a medicina. E aí foi no aniversário dele, foi meio especial. E aí nessa cerimônia especificamente foi um trabalho para as águas, na força das águas. E desde então eu consagrei nesse dia. Nesse dia foi um mergulho muito profundo nessas águas, né, profundas mesmo. E ali eu decidi que eu queria aquilo para minha vida inteira. Naquele momento eu achava que eu ia só consagrar, que ia fazer parte, que aquilo ia fazer parte da minha jornada, mas alguns anos depois também a medicina foi se apresentando, até que ela me convidou para trilhar essa caminhada junto dela, né, como facilitador também, não só recebendo, mas ajudando outras pessoas. E aí desde então, foi na caminhada, na jornada e sempre expandindo, sempre melhorando. E a medicina que guia, né, a medicina que é uma consciência viva, é um espírito. Não é só um chá, né, que age ali no biológico, né, é uma consciência, é um espírito vivo e ela que faz as curas mesmo, ela que faz as transformações, né, e a gente é canal desse grande portal que é a medicina ayahuasca. É uma grande porta que a gente tem, né, uma grande chave que a gente tem e a gente vive num país onde a gente tem acesso, né. Então a gente é muito privilegiado e muito abençoado por poder partilhar desse espaço com essas medicinas. Assim, Taran, o que te impactou mais nessa primeira experiência? Nessa primeira experiência com a medicina, anos atrás, foi eu me enxergar não só como esse ser humano. Eu me enxergava como tudo, e ao mesmo tempo como nada, e ao mesmo tempo como um ser humano que estava vivendo aquela experiência ali. Então, quando eu fechava meus olhos, eu não sentia meu corpo, e aí eu me via no mar, eu me via na cachoeira, eu me via nas folhas, nas árvores, e eu era tudo. E ao mesmo tempo eu voltava, abria os olhos, mexia as mãos mexiam, tô vivo, Leandro. Tudo bem. E essa integração, né, de se reconhecer como Deus mesmo, se reconhecer como parte de tudo, né? E não estar ali apenas existindo, esperando que algo aconteça, né? Mas eu, como poder, né? Esse poder divino manifestado como um ser humano, como uma célula desse grande organismo que é o Deus, né? Que é tudo. Mas ao mesmo tempo eu sou esse Deus, esse todo. Então foi então, se reconhecer. Né? Estamos conectados. Exato. Né? Então foi me reconhecer, quem eu realmente sou. Então eu me reconheci como esse todo que está se expressando e se experienciando como um ser humano, como, né, Vitor, que depois se transformou em Taran, e como assim, energia. Vitor, acho que é uma coisa importante falar aqui, né, assim, que as pessoas têm que ter mais consciência quando forem consagrar a ayahuasca, né? Claro. Eu estava assistindo um documentário, chama-se Pré-Histórias. É um cara na Netflix que ele está tentando provar que existia uma civilização pré-era do gelo, né?
E aí tá na segunda temporada e aí pegou 2 capítulos falando só da ayahuasca, pra vocês verem como é importante, né? Falando dos desenhos, essas coisas todas. E tem um xamã que ele faz um depoimento lá e fala assim, cara, quando você tá com a medicina, é uma professora. Então você tem que ter sempre uma intuição de perguntar algo. Eu estou ali para aprender. Né? Que a gente percebe que as pessoas vão pro ir. E aí, não mudou, nada aconteceu, lógico. Você foi de qualquer jeito. Porque eu acho que tem que ter mais consciência, né? Cara, eu tô ali. Cara, a maior consciência do mundo tá ali. Então eu tenho que perguntar. Né? Tem que estar ali, pô, é uma aula. Eu quero aprender. Na verdade, eu percebo muito que falta isso, né? Às vezes, para as pessoas que consagram consciência na hora de consagrar a medicina, né? Sim. A medicina ayahuasca, como eu falei, ela é uma grande professora, é um grande portal. Né? Mas eu costumo dizer que não adianta nada você pedir caminhos abertos se você não está disposto a caminhar. Verdade. O caminho ele vai ficar ali aberto. Se você não fizer o teu movimento, você não vai... E outra coisa, não faz nada por você, né? Exato. Né? E a ayahuasca é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, a gente precisa saber utilizar, senão não vai servir para nada. E uma coisa que eu percebo hoje, né, que a ayahuasca se popularizou muito. E aí tem muitas vertentes que estão utilizando a ayahuasca como entretenimento espiritual. E eu compreendo que cada pessoa, né, tem seu caminho, cada pessoa enxerga o mundo através da sua percepção e longe de julgamentos. Mas a gente acaba não utilizando todo o potencial que a ayahuasca tem quando a gente vai apenas para esse entretenimento espiritual. Né? Então as pessoas elas vão para conhecer outras pessoas, vão para o rolezinho ou vão simplesmente pelo hábito e não vão com intenção clara, não vão com abertura interna para receber mesmo tanto os conhecimentos, os ensinamentos e as curas que a medicina pode oferecer. Né? Então é algo muito sagrado e muito poderoso e muito potente. Mas é uma ferramenta que a gente precisa utilizar com consciência, com sabedoria, com discernimento. Senão ela se torna apenas, né, um chá que é... Né, que tem ali sim sua química que vai agir no organismo e vai te trazer a força. Mas a força da ayahuasca não é a consciência. Então a força é só o ato de você tomar o chá e ele vai reagir no seu corpo biologicamente e vai te colocar num estado alterado de percepção. A consciência da ayahuasca é o espírito da planta que vem, traz ensinamentos, que vem, faz as curas, que faz as limpezas e que te mostra um caminho novo para você seguir. Né? E isso tudo vai depender de você. A ayahuasca está sempre ali disponível. É verdade. E é o que eu percebo, sabe, Tara, nesses 5 anos que eu consagro, a falta desse conhecimento. Porque assim, quanto mais eu conheço, melhor a experiência. Eu potencializo a experiência, eu absorvo melhor, eu tenho mais aprendizado. É uma coisa que eu percebo, a galera do excesso. Uns 3, 4 doses, aquela coisa toda. E aí eu vi um dia um cientista falando, e faz todo sentido, né? Que ele fala assim, o seu corpo só absorve um X DMT. Quando você está expurgando, lógico que tem a questão espiritual, o excesso, aquela coisa toda, você tem que limpar, mas na verdade o seu corpo está expurgando o excesso de DMT, para você não entrar em colapso. Então não adianta você tomar 3 copos, 4 copos, às vezes um copo é o que você precisa para você poder entrar nesse estado, né, expansivo de consciência. Ou seja, se tomar 3 copos e um copo é a mesma coisa. Então eu percebo que às vezes a pessoa entra naquela vibe de tomar com uma quantidade elevada, só que aquela quantidade elevada vai prejudicar o processo, que vai gerar mais enjoo, o teu corpo vai ficar mais alterado se tomasse apenas um copinho. Por quê? É o mesmo efeito que traz para o seu corpo, né? Mas lógico que falta a questão do conhecimento. E outra coisa também que eu percebo que falta, às vezes, é buscar entender as origens. Eu vou vários lugares, não tem nem uma foto do mestre Irineu, por exemplo, né? Entender de onde é que veio, como é que funciona. Gosto de poder potencializar. Está uma Ferrari ali. Se você souber utilizar, cara, você vai fazer viagens maravilhosas, né? Para dentro, se descobrindo, entendendo o processo que você vai trabalhar para o seu dia a dia ali, né? Sim. É muito importante a gente compreender que quantidade não é qualidade, né? Então, muitas vezes você faz um trabalho que é mais sutil, ele é mais profundo do que você tomar muita medicina e entra muito na força e amanhã você volta para o mesmo padrão, você volta para a mesma rotina. Então, não é para isso que serve a ayahuasca. A ayahuasca ela vem para o mundo para ajudar nesse despertar mesmo da consciência, né? E é sempre importante a gente estar preparado para aquela cerimônia, se preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Escolher um lugar adequado e também buscar esse conhecimento, né? Buscar lugares que te trazem essa segurança, te trazem esse ancoramento, te trazem as informações necessárias para você fazer uma boa cerimônia.
né? Porque existem muitas coisas que podem acontecer durante a cerimônia que quando você tem consciência e tem o conhecimento ali de como, né, utilizar dessa sagrada medicina, aí sim você vai ter esse trabalho que pode ser muito poderoso, né, muito profundo. Senão você vai ficar ali só naquela força, que você vai só ali sentir aquele brilho e depois você volta para a tua rotina, né, e as coisas continuam como sempre foram. Bom demais! Ó, gente, nos ajuda. Se inscreva, curta, comenta. Hoje o papo está sendo maravilhoso. O amigo Taran, que tem muita coisa bacana, né, para esse programa aqui. Eu estou muito feliz de receber o amigo Taran. Já quero mandar um abraço ao pessoal da Fraternidade Nova Era, que é um lugar maravilhoso aqui em Brasília também. Quem quiser ir lá, a experiência lá é top. Eu já estive lá várias e várias vezes. Aquela cachoeira é maravilhosa. Inclusive, meu amigo Taran faz lá um almoço vegano, né? De vez em quando faz almoço vegano, você tem direito lá, você almoça, pode usar a cachoeira também, então é muito bacana. Qual é o Instagram seu, pro pessoal seguir? Meu Instagram é taran.manifesta. Bom demais. Agora eu tô curioso, meu amigo Taran. Me conta aí uma miração que te marcou mais. São muitas experiências, né? Mas uma das experiências mais marcantes que eu tive, com certeza, foi numa das iniciações que eu fiz, né, para aprender a conduzir cerimônias, em que eu desintegrei e aí eu deixei de existir por um breve momento como um ser e eu só via energia. Eu não sentia mais meu corpo, eu não via mais meu corpo, eu via só fractal, só luz, né, só energia mesmo. E foi um relembrar, né, de que a origem, essa vida aqui ela é passageira e que tudo isso aqui que a gente está vivenciando é uma forma de perceber, mas que não é a totalidade, não é a realidade como ela realmente é, só um pedaço dela. E isso me abriu para possibilidades. Assim, cara, a energia é o que eu sou, então a energia ela ganha outras formas. Não preciso me limitar àquilo que eu acreditei que eu era. E naquele momento foi quando eu decidi que eu iria seguir esse caminho de fato, né, para seguir, para orientar pessoas, para facilitar essas cerimônias. E foi uma morte e um renascimento. E aí eu deixei de existir, né, como aquele ser antigo e renasci. Então foi uma das mais marcantes de várias experiências, né, que... Então vamos entrar nessa seara que acho que é importante, né? Tudo é energia. Tudo é energia. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Quando a gente pensa, né, que tudo que existe é formado por átomo, né? Tudo que existe, absolutamente tudo. Se eu pegar aqui essa mesa, der zoom nessa mesa, eu vou chegar lá no átomo, nos prótons, nos nêutrons, nos elétrons. Se eu vou lá no núcleo desse átomo, eu chego nos quarks, que é o que a ciência consegue perceber como núcleo, né? E ele é vazio, ele é apenas energia. E se eu dou um zoom nesse copo, nessa mesa, aqui, né, na minha roupa ou na minha pele, é tudo formado por átomo. Então, cientificamente já é comprovado que tudo é energia, né? Então, na verdade, nós somos campos de energia se relacionando com outros campos de energia. Então, né, a gente não precisa mudar fora, a gente precisa só mudar a qualidade dessa energia. Então, o que é a energia, né? Existem duas frequências primordiais que regem a criação do universo, que é luz e som. Luz é exatamente isso, é essa energia primordial, sem forma. E o que dá forma, que me diferencia, Taran, de você, Tiago, é a vibração. O que é a vibração? É o som. E esse som gera um formato, que gera uma assinatura vibracional, que vai diferenciar o que sou eu, do que é você, do que é a montanha, do que é o rio. Mas tudo é energia dentro de um campo. Por isso que a gente fala que é o campo quântico. No campo, a gente só vê os feixes de energia. A gente percebe tudo como energia e essas energias elas estão organizadas de uma maneira diferente. Mas uma vez que a gente quer mudar qualquer coisa na nossa realidade, a gente começa mudando essa energia. E o que é esse som? O que é essa vibração? É os nossos pensamentos. Né? O nosso pensamento é um som, uma vibração. A nossa emoção, o nosso sentimento é outra vibração. A nossa ação, o nosso movimento é outra vibração dentro do campo. E é isso que vai modificando as moléculas de energia, fazendo elas se reorganizarem. E aí dá qualidade para ela. E é isso que vai diferenciar eu de você, eu dessa mesa. Mas para o campo, tudo é energia. Tudo é essa experiência dentro da mente de Deus. Né? Como se nós estivéssemos todos dentro da mente do grande ser cósmico experienciando essa vida. E é bacana quando você fala isso, né? Porque é o ser para ter, né? As pessoas querem ter, mas não tem aquele comportamento para, vamos dizer, o cara ter aquele fruto X, né? Porque a gente fala muito de frequência, né? Fala de, como é que fala? Atração, essas questões todas, né? Mas as pessoas não compreendem que elas têm que mudar o comportamento delas. Eu sempre falo, se tá ao seu redor o treino não tá legal, é porque dentro não tá legal. Só tem uma forma de mudar o externo, é mudando o interno. Não é verdade? Exatamente, né? Então, Nikola Tesla ele falava, né? Tudo é frequência, energia e vibração. Tudo é energia que vibra numa determinada frequência.
E aí as frequências é que determinam, né? Quais vão ser as minhas experiências. Então, se eu quero mudar as minhas experiências, eu tenho que me mover de realidade, eu tenho que mover a frequência onde eu estou estacionado, sintonizado. E eu modifico isso quando eu mudo o meu interno. Porque aí eu modifico o meu campo de energia. Quando eu modifico o meu campo de energia, eu interajo com outros campos de energia diferentes. Né? Nesse sentido que tudo é energia. Então, o que vale, né, o que está dentro é o que está fora, né? O que está acima é como o que está embaixo. É um princípio, é uma lei que existe desde sempre. Né? E a gente pode aprender a dançar com essas leis e não conflitar com elas. É porque não adianta, né? Não adianta. Você conflitar é como você contra a maré, não tem Exato, jeito, né? A gente pode potencializar, por isso que é importante o conhecimento e poder, porque ele potencializa a experiência. Claro. Por exemplo, o professor Couto, eu aprendi com o professor Couto um exercício maravilhoso. Fala assim, cara, quando baixar sua vibração, pega uma música que você gosta, escuta umas 10, 20 vezes, que aí você vai mudar a sua vibração. Porque é algo que você gosta, começa a mudar o seu estado anímico, você vai ficar mais animado, então você vai mudar aquela sensação que você estava, né? E, gente, tem um jeito de mudar a vibração, é com a ação. É mudança de comportamento, é ação. E outra coisa, é fazer para você. Né? Eu falo, a melhor forma de você transformar o mundo é você se transformando. Claro. Porque faz parte do todo. Se eu me transformo como ser humano, minhas atitudes vão ser melhor. Automaticamente, quem está ao redor, no meu ambiente ali vai sentir isso, porque ele vai usufruir dessa melhoria como ser humano, né? Quando uma vela acende, ela tem a capacidade de acender outras 100 velas sem apagar a própria chama. Né? Então, de fato, a gente faz a diferença quando a gente se transforma, quando a gente faz diferente. Né? E como você trouxe, é ser pro ter. Claro que o ter é maravilhoso, a gente não está ignorando isso. Né? Demais. Somos abundantes, a gente nasceu foi para ter mesmo, para ser feliz. Mas o ter apenas por ter, ele não entra em alinhamento com o que nós somos. Né? Muitas vezes a gente se desconecta de quem nós somos para ter. E não é esse o caminho, né? Quando a gente... Esse talvez a grande sacada, né, Tana? Assim, era você se conectar mais ainda com você, Exato. né? Exato. Porque quando a gente está nesse alinhamento, né, conosco e quem a gente expressa quem nós somos de verdade, né, aí sim tudo vai fluindo e a gente vai tendo de fato tudo aquilo que a gente merece. É natural, é um fluxo natural. Mas quando a gente foca só em ter, a gente até consegue. A gente manifesta mesmo, porque nós somos criadores, nós manifestamos. Só que aquilo não preenche e aquele vazio continua existindo dentro. Cara, aí vamos para o tempo que é muito bacana, você está com uma proposta diferente, né? Mais expansiva, né? Que até todo mundo mandou para mim, manifestar novas realidades, né? Manifestar novas realidades. Está com um curso sobre isso também, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos dar orientação, pessoal, para você manifestar prosperidade, abundância, porque tem gente que manifesta outras coisas, né, Tara? É porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro manifestando. Né? É inerente ao ser humano, é o que a gente faz. Então a gente está criando, tudo que a gente vê ao nosso redor, todas as experiências que a gente vive são criações nossas. Só que a gente não está fazendo isso conscientemente. A gente está se deixando levar pelo quê? Pelo que a gente aprendeu, pelo que a gente herdou, pelo que a gente aprendeu enquanto sociedade, pelo que a gente vai repetindo. Padrão de crença. Né? Pelo que a gente aprendeu nas religiões, pelo que a gente aprendeu na escola, pelo que a gente herdou dos nossos ancestrais. Né? Inclusive, a ayahuasca é uma grande ferramenta para ir desconstruindo todos esses padrões. Né? E aí a grande chave aqui não é aprender a manifestar, porque a gente já faz isso naturalmente. É reorganizar o que a gente está manifestando e aprender a escolher. Né? Porque... Tá, então vamos lá. Primeira coisa, né? Como é que a gente vai reorganizar para poder manifestar essa prosperidade? Vamos lá. Calma. Calma que a gente chega lá. O Beth traz até uma medicina. Ia ser bom demais. Se a gente for falar apenas de prosperidade e abundância, é um espectro. Né? Mas a gente pode abrir um contexto. A gente nunca parou para pensar que tudo é energia, muitas vezes. Se tudo é energia, absolutamente tudo que eu quero manifestar, seja abundância, seja prosperidade, seja saúde, seja bem-estar emocional, bem-estar físico, tudo isso são possibilidades. A primeira coisa que a gente precisa entender para a gente manifestar é o que você realmente quer. Né? Isso era o que Bob Proctor ele perguntava para as pessoas muito. E a gente não sabe o que a gente quer. Verdade. Se eu te perguntar assim, se não existisse limites hoje para você, se não existisse limites para você escolher a vida que você gostaria de estar vivendo, o que você escolheria para a sua vida? Né? E não incluindo apenas prosperidade e abundância, mas incluindo tudo. Tua rotina, as pessoas que estão à sua volta, sua casa, seu trabalho, seus hobbies, né? A forma de expressar sua espiritualidade, tudo isso está aqui, está disponível. A gente vive uma experiência onde o mundo ele é de infinitas possibilidades.
né? Só que a gente vê tanta possibilidade que a gente se perde no meio de todas as possibilidades e acaba não escolhendo nada. E se você não acha que não é uma fuga? Se você não escolhe, alguém vai escolher por você. Sejam as tuas crenças, seja a vida, sejam os padrões que você vivenciou, seja as histórias do seu passado querendo se repetir. E é interessante que o Ano já falou isso, né? Que é o quanto a sua vida é a escolha da sua mesmo, né? Exato. E o quanto é a escolha de outros, né? Porque hoje é Instagram, o que meu pai vai achar, a opinião, né? Esse dia eu tava assistindo, eu gosto de assistir com minha esposa, Casamento às Cegas, né? Muito interessante, né? A gente vai estudando as relações humanas e muita gente fala assim, cara, se minha família não te aprovar, não vai dar certo. Peraí, quem vai casar não é você ou é sua família? Exato. Você vê, eu preciso da validação de alguém para escolher alguém para viver comigo. Peraí, tá totalmente errado isso, né, cara? As pessoas, elas muitas vezes têm dificuldade em assumir a sua liberdade. Então, a gente ganhou o livre-arbítrio para viver aqui nessa vida como deuses e escolher como que a gente quer viver. Não existe nada certo nem nada errado, o que existe é frequência. Então, existem experiências que são de frequências mais densas e frequências de experiências mais sutis. Ok, mas eu posso escolher o que é que eu quero viver. Só que, muitas vezes, a gente está ainda nesse lenga-lenga, nesse mimimi, né? De, meu Deus, o que as pessoas vão achar, meu Deus, o que minha família vai achar. E muito além disso ainda. Às vezes a gente não vai além, a gente não prospera mais, a gente não ganha mais dinheiro, porque a gente vai parar de pertencer, entre aspas, né? Verdade. Porque as pessoas elas têm medo de avançar e se desconectar dos amigos, se desconectar de uma parte da família. É porque vai ter que mudar o ambiente, né? Muda o ambiente, muda, né? Muda a forma de pensar, muda os seus hábitos, muda o dia a dia. E isso é muito desafiador. É muito desafiador. Né? E contra a maré. Por quê? Tem um efeito manada acontecendo. Tem uma grande quantidade de pessoas vivendo uma realidade, né? Que é X, e quando você quer ir para a realidade Y, às vezes são poucas as pessoas que estão vivendo aquela realidade. E para você ir além do conhecido, exige muita presença e decisão. E o que acontece com a mente? A mente humana, ela foi projetada para preservar padrões, para percorrer caminhos conhecidos. Então você vive muitas vezes um padrão financeiro a sua vida inteira. Quando que você quer dar um salto quântico e ir para uma outra realidade, sua mente te trava, seu corpo trava. Não é porque você quer. Porque é o desconhecido. É porque é o desconhecido. Mesmo que o desconhecido seja bom. Então, às vezes você passou a vida inteira com relacionamentos conturbados. E você fala assim, agora eu quero ter um relacionamento bom. Aí aquela pessoa chega na tua vida e você rejeita ela. Não é porque efetivamente você quer, mas é só um padrão que tenta te proteger. Porque a mente ela tenta proteger o que já sempre existiu. E é você que tem que decidir. Falar assim, não, calma lá, agora é isso aqui que eu quero. E é lógico que existe um caminho para isso. Não acontece de uma noite para o dia, porque cada semente que você escolhe plantar, ela demanda um tempo. E é bacana o que o amigo Taran tá falando, pessoal, porque assim, você falando de relacionamento, né? Quer um relacionamento melhor. Só tem um jeito de ter um relacionamento melhor. É você se relacionando melhor. Se a gente tem de quer frequência, vai chegar para você o que se tá frequenciando. Pô, tá chegando. Pô, Thiago, mas tá falando que a frequência tá ruim? Tá ruim sim. Se você tem relacionamento que não faz você crescer, tá ruim. Tá horrível. Então só tem um jeito de mudar isso, é você se valorizando. Porque se você está se valorizando, está se amando, está buscando se conhecer mais, o que vai frequenciar? Alguém do mesma questão, alguém que quer prosperar, alguém que está buscando autoconhecimento para dar um match. O match é a mesma frequência. Exato. Então, assim, o ambiente. Eu lembro que um colega me falou assim: eu quero a pessoa X assado, mas eu só vou no bar. Eu falei, essa pessoa não tá lá. Exato. Essa pessoa não tá lá, cara. Então você não vai achar. Então, assim, é você ser realista com você mesmo. O que eu preciso melhorar como ser humano para aí sim, o ser para ter? Porque aquilo já não vai ser a consequência. Aquilo vai ser só apenas a consequência. Exato. Porque tu já está se tornando uma pessoa melhor. Automaticamente vai encostar essas pessoas também que querem também prosperar. Então vai ser tudo o quê? Um sincronismo, né? Sim. E sim, é sobre isso, gente. Muda a sua frequência, né? Agora você falou uma coisa bacana, né? Salto quântico. Como é que a gente faz o salto quântico? Eu tô curioso. Isso é importante, meu amigo, cara. Para contextualizar o salto quântico, eu tenho uma planta que ela exemplifica muito bem isso. Tem um bambu oriental, não sei se ele é chinês ou japonês, mas ele é uma sementinha que você cuida dele durante algum tempo. Acho que são 5 anos. E ele não aparece no solo. Você fica ali só cuidando dele, regando, adubando e esperando. Ele leva 5 anos para começar a sair do solo. Quando ele sai, ele cresce 20 metros em poucas semanas. É o salto quântico.
Então, o que você precisa fazer é cuidar de si mesmo, cuidar da sua energia, mudar seus padrões, é se reeducar. Quando a gente pensa em passar por um processo de emagrecimento, o que a gente precisa fazer? Reeducar a alimentação. Quando a gente quer dar esse salto quântico, a gente vai precisar reeducar o nosso campo, reeducar a nossa energia, reeducar o nosso sistema, né? E como eu falei, é luz e som. O que é o som? É a vibração, meu pensamento. Então começa no pensamento, começa a mudar a forma que eu penso, a forma que eu enxergo a vida, a forma que eu olho para o outro, a forma que eu me enxergo. Aí eu vou começar essa mudança. Quando essa mudança ela acontece, aí eu dou esse salto quântico. Por quê? Eu organizei o interno, aí o externo ele vai refletir. E às vezes é muito rápido. Mas Porque o terreno está preparado, né? Porque eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. preparar. Preparado para isso, exato. Né? A gente fala, né, o campo quântico, mas a gente pensa, o que é um campo? Um campo é um espaço que está ali pronto para acolher as sementes que eu selecionar. E aí essa semente ela vai precisar ser colocada, ser germinada, ela vai precisar de um tempo, ela vai precisar de adubo, ela vai precisar de água, de sol, de sombra. E aí o salto quântico ele vai acontecer no tempo certo. Cada semente ele tem um tempo. Então se é um bebê, ele vai levar 40 semanas para ele nascer. Se é um pé de alface, leva 40 dias. Então tudo, né, esse salto ele vai depender do que eu escolho. Então às vezes meu salto quântico foi mudar de Brasília, por exemplo. Na época que eu escolhi para Florianópolis, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém lá. Eu falei, putz, estou sentindo vontade de mudar de cidade. Se eu fosse para escolher uma cidade, eu escolheria Florianópolis. E eu simplesmente decidi isso. Comecei a colocar nas minhas meditações, comecei a me alinhar com essa versão minha que já morava lá. Em 2 semanas, um amigo meu me chamou para ir para um retiro em São Paulo. Nesse retiro, eu conheci uma galera de Floripa, saí de lá com passagem comprada. Tinha lugar para ficar. Tinha uma vida nova. Mas você frequenciou isso, né? Exato. Você se preparou para isso. Eu me preparei né? internamente. Eu mudei meu campo de energia. E é interessante você falar sobre isso, porque assim, é entender que não é de uma hora para outra, né? Você tem que estar preparado para aquilo. Porque senão, uma vez, você nem consegue sustentar. Não é verdade? Igual prosperar, o cara é ser próspero, beleza. Ser próspero é responsabilidades, né? É você talvez dedicar mais horas a trabalho. Então, assim, tem certas atitudes, talvez você vai estar nem preparado para ter aquilo, né? É como você ter uma Ferrari e não conseguir pagar o imposto. Botar gasolina. Exato. Não faz sentido, vai gerar um problema para você. Por isso que é importante ter essa preparação, né? Eu acho que hoje a sociedade esqueceu desse termo. Preparação. É muito comum a gente ver cases de sucesso, né, de pessoas que ficaram famosas do dia para a noite, de artistas que estouraram na carreira, e aí eles se perdem e não conseguem se sentir realizados. E eles querem muito o sucesso, querem muito a fama, querem muito alcançar mais pessoas, levar o trabalho deles para mais pessoas. E aí quando eles chegam lá, parece que tudo perde o sentido, porque eles não aprenderam a sustentar. E esse é uma das chaves mais fundamentais, é aprender a sustentar. Mais abundância significa mais energia. E você precisa gerenciar mais energia. É mais gerenciamento interno. Você vai precisar gerenciar melhor teus pensamentos, gerenciar teu emocional, gerenciar tuas decisões. E nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo quer isso, porque de fato exige. Né? Mas as bênçãos elas também vêm. E você falou uma coisa importante, né? Você seleciona as sementes, porque é sobre você escolher. Exato. A gente está falando de liberdade, então você tem liberdade para escolher o que você quiser. Exato. Na verdade, só que tem que entender que é um processo, tem que se preparar para aquilo. E outra coisa, o fruto não dá de uma hora para outra, não, irmão. Você planta, você para o terreno, joga a semente, vai crescendo, você vai podando, vai dar o fruto. Então é um processo que leva um certo tempo, que é o tempo de quê? Preparação para você sustentar aquilo, né? E tem que pagar o preço. Tem que ser adulto e assumir sua responsabilidade. Porque vai ter semente que você vai selecionar, que você vai plantar, ela não vai germinar na primeira tentativa. E você vai tentar de novo, ela vai começar a crescer e vai murchar. Porque você vai ter que entender também o que ela precisa. Você vai ter que entender como que se seu terreno está adequado, se você está precisando mudar ali o adubo, se você vai estar precisando fazer um ajuste, se ela vai precisar de mais sombra, de mais sol. E não é sobre semente. É sobre você compreender aquilo que você está escolhendo. O que você vai precisar fazer. Né? Externamente sobre aprender e sobre internamente. Né? Na Barra de Água fala muito sobre isso, né? Que tudo é aprendizado, né? Mesmo as coisas que você deduz que não são tão positivas para você, é um aprendizado também. Que a gente faz o questionamento, por que eu estou passando por isso? Do que eu não estou vendo que eu deveria ver ou agir de uma forma diferente? Você falou, não estou chegando, o que está faltando? Fazer essa autoanálise e essa responsabilidade, fala assim, cara, beleza, eu tenho que mudar algo. Então isso foi um aprendizado, não vou fazer mais, vou fazer de uma forma diferente, para ter um resultado diferente. E ele está falando aqui de preparação, você falou Dr. Proctor, né? Foi 10 anos, cara. Ele ficou 10 anos pesquisando aquela galera que era bilionária para depois escrever o livro. O povo chamava de louco.
Como é que você vai ficar 10 anos pesquisando uma parada sem ganhar nada, sem fazer nada mais? Depois o que reverberou, tá até aí hoje todo mundo falando sobre isso. Quantos Exato. anos já tem sobre isso, né? Claro, ele foi plantando as sementes, né? E a colheita veio depois. Né? E é aquilo, para cada semente existe aquele tempo necessário. E aí, a gente, né, quando a gente começa nesse caminho de se desenvolver, né, de se expandir, os problemas eles deixam de existir. Não é que a gente não vai ter problema, mas eles passam a ser oportunidades. Aquilo que eu tô vendo que tá, entre aspas, errado na minha vida, é uma oportunidade de eu me enxergar, porque aquilo é um reflexo do meu mundo interno. E aí é só um convite Você da própria vida. isso, né? Exato, da vida, tipo assim, olha para isso aqui, é você que está criando essa realidade. O que você precisa ajustar dentro de você para você parar de criar? Porque você é Deus, você é livre, você pode escolher fazer o que você quiser da sua vida, e você está fazendo exatamente isso. Né? E às vezes a gente tem esse desafio, né, de assumir essa responsabilidade. Aí a gente coloca a culpa no pai, na mãe, coloca a culpa no irmão, na irmã, coloca a culpa no companheiro, na companheira. Mas a gente precisa entender que a gente está manifestando essas realidades. A gente já está fazendo isso o tempo inteiro. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Né? E assumir essa responsabilidade, ela pode ser uma tortura, de você falar assim, meu Deus, que caos que eu criei. Ou pode ser uma bênção. Fala assim, caramba, eu posso criar o que eu quiser. Eu criei isso, né? Exato. É igual onde eu vi o podcast que falando assim, você confia no cara que... Ele fala assim, o cara deve 1 milhão. Né? Se o cara deve 1 milhão, você confia no cara que deve 1 milhão, ou com o cara que tem 100, acho que é 10 mil na conta. O cara, eu confio no cara que tem 1 milhão de débito. Porque se ele criou 1 milhão de dívida, tem como criar 1 milhão de riqueza também, né? É só mudar a chave, né? É só mudar a chave. Né? E como é que ele criou aquela dívida de 1 milhão, né? O que ele fez? Então, assim, o que ele Criador ele é, né? Criador ele é. E tem muito potencial também. Com certeza, né? E é muito sobre isso também. Aquilo que a gente mais tem desafio também é um grande potencial nosso. E se a gente souber polarizar, né? Porque como cima é para cima é para baixo. Então aquela sombra que às vezes a gente tem é um grande potencial de manifestar uma realidade muito incrível pra gente. E outra coisa, né, Tana, é encarar a sombra, né? Gente, a sombra é boa demais, é maravilhosa. Se você não tinha crescimento, né? Então, assim, é encarar, entender que não é que a sombra é ruim, não. A sombra é algo que precisa ser trabalhado. E aí você vai entrando, né, com a vela nessa sombra, você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, pô, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Eu lembro que a gente teve uma vivência lá, você vai lembrar, que você podia fazer um exercício, que era 3 pessoas e uma no meio. E a gente tinha que tentar sair, né, daquele meio ali, né? E eu lembro que você falou assim, ó, aí fica muito cansado, né? Porque a gente estava indo contra a nossa sombra. Eu lembro que na cerimônia você falou assim, ó, vamos trabalhar a sombra. Que era a ideia de se olhar para isso, né? Se observar para a gente poder modificar, transformar essa sombra em luz, né? O que acontece, né? Aqui a gente veio experienciar essa vida com a dualidade. E a luz e a sombra, elas coexistem nessa dimensão, nesse espaço-tempo. Se separam, né? E aí a gente pode viver essa vida onde sombra e luz elas não têm conflito. A gente pode escolher o que a gente vai manifestar. A sombra ela tá ali, ela tem, né, e a luz ela tá ali. A gente vai aprender a escolher de um lugar de neutralidade. Eu não olho para a sombra e falo assim, meu Deus, você é feia, você é ruim. Não, você existe, tá tudo bem você existir. Só que eu vou escolher isso aqui. Né? E a partir do momento que eu integro, isso é integrar a sombra, é dizer que ela faz parte dessa experiência também. Só que eu não preciso escolher manifestar ela, eu não preciso conflitar com ela também, ela fica lá e eu fico aqui. Né? E é isso, quando a gente encarna nessa vida, a luz, ela existe nessa dimensão densa, onde a matéria existe, né? Através da sombra também. Porque a sombra é essa matéria escura, que antes ela não era inanimada, e a luz vem e anima essa matéria. Então a gente começa a existir como seres humanos, né? E a gente percebe que existe essa densidade. E é uma experiência nova para a luz também, é um movimento de expansão da própria luz. Né? Então imagina, a sombra está aqui num pedaço do universo, parada, quieta, que ela não se manifesta sozinha. Aí a luz está expandindo. Uma hora ela vai encontrar com a sombra. Vai dar um conflito. E aí vai dar. E aí é isso, não precisa ter o conflito. Aí começa a existir uma nova dimensão onde a luz e a sombra dividem o mesmo espaço. E aí uma hora você vai pegar assim, opa, calma lá, isso aqui é sombra, não preciso manifestar isso aqui. E aí você sempre está escolhendo. E como que a gente consegue fazer isso? Estando presente. Porque se a gente não está presente mesmo, encarnar. Né? Quando a gente fala encarnar, não é só sobre nascer, é sobre estar presente, encarnado no corpo, presente aqui agora. Eu estou aqui conversando com você. Quando eu estou presente, eu consigo perceber os pensamentos que vêm e tentam
se manifestar através de mim. Eu consigo perceber as ondas de emoção que passam por mim, tentam se manifestar também. Eu consigo perceber quando vem uma energia que vem de uma outra pessoa e tenta chegar até o meu campo. E aí, presente, eu tô presente. Pra mim, a presença é a consciência. Exatamente. Só tem de ter consciência, tendo presença, né? Exatamente. Agora, se eu lembrei que é bacana, é porque é tudo conforme a gente observa ou como é que a gente lida com a situação, né? Tava um colega meu um dia na vivência de ayahuasca. Aí falou assim, caralho, eu tô aqui, bicho, brigando com o espírito, tá cabuloso, não sei o quê. Eu falei assim, por que você tá brigando com o espírito? É porque eu tô brigando, velho. Só falar pra ele, não quero brigar. Quando um não quer, quando um não quer, não tem briga, né? Dois não brigam. Dois não brigam. Você não conversa com ele, não é melhor? Fala assim, peraí, vamos parar, acabar com a briga, eu não quero brigar com você. Vamos conversar? O que você tem que me passar aqui que eu tenho que aprender com você? Exato. Né? A galera tem mania de terceirizar tudo. A culpa é do espírito, é do obsessor. Nunca é dele, né? Mas o alecrim dourado não fez nada. Um podcast, o cara falou sobre isso, né? Ah, a culpa é do obsessor. Mas quem que deixou entrar o obsessor? Exato, você frequenciou o obsessor também. Pô, velho. Né? De verdade, né? Então, assim, tentar lidar com o espírito, com o obsessor, é tipo assim, tem uma goteira na casa, né? Aí você fica aqui, ó, enxugando o chão, aí puxa, aí passa pano, e o chão nunca deixa de ficar molhado, mas não quer olhar pra goteira. Então, assim, é autorresponsabilidade, não tem outro caminho. E tá na outra coisa que eu acho que é importante falar, o professor Ericondo fala muito sobre isso, eu achei muito bacana, a Constelação também trabalha muito isso, né? Padrões de crenças. Porque você falou, o manifestar é natural. Eu estou aqui manifestando. Daqui 10 minutos estou manifestando, né? No acto a gente fala que a cada 10 segundos você faz uma escolha. E a escolha é o manifestar. Exato. Então, para que seja algo natural e que tenha essa pegada sempre da prosperidade, da expansão, eu tenho que mudar esse padrão de crença para que seja algo natural, né? E é difícil. Vamos falar que eu tô com de PNL, é desafiador mudar o padrão de crença, né? As crenças que a gente sustenta definem as experiências que a gente vai viver. E uma coisa que eu vejo a galera tentando fazer é limpar a crença. E é algo que eu entendi que não adianta. Porque a crença, ela precisa de alimento. A crença, imagina que a crença ela é um espírito. Ela é uma consciência viva. E ela precisa de alimento. Como é que a gente alimenta a crença? Então vamos supor que a minha relação com o dinheiro ela é conturbada. E aí eu me sinto esquisito em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro não vem, eu fico com raiva, eu fico explosivo, porque as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Eu fico alimentando a crença toda vez que eu sinto medo, toda vez que eu sinto raiva, toda vez que eu penso em dinheiro, me gera uma sensação de sofrimento. Me gera uma sensação que eu não vou ter aquilo. E eu fico retroalimentando a crença. Então não é que eu tenho que limpar a crença, eu tenho que parar de sustentar ela, eu tenho que parar de alimentar ela. Né? Faz sentido. E aí, como é que eu faço isso? Então, se eu paro de alimentar ela, o que eu vou alimentar no lugar? Boa, verdade. Então, a gente tem que parar de focar no que a gente não quer. Então, se eu quero melhorar minha relação com o dinheiro, eu tenho que focar nisso. Melhorar minha relação com o dinheiro. Não é ir procurar crença, porque lá na minha infância, e a crença que eu tenho, e a crença que eu guardo. Não, se você ficar... Quanto mais você coloca energia em limpar a crença, mais crença você vai achar. Quanto mais você procurar a crença, mais crença você vai encontrar. E aí você tem que entrar em alinhamento, que é diferente. Então, uma vez que você escolhe a realidade que você quer, o que você precisa fazer é saltar de realidade, que é dar o salto quântico. Quando você dá esse salto quântico, você entra em alinhamento com a tua nova versão, que já manifesta aquela realidade. Você alinha a sua forma de pensar, você alinha a sua forma de se sentir, você alinha as suas ações. Aí você manifesta. Porque se eu entro no looping de tentar limpar a crença, eu fico olhando para a crença. Aí eu não vou colocar minha energia onde eu quero construir. Eu fico com foco onde eu não quero. Aí onde eu estou colocando a energia. Cara, nunca tinha pensado nisso. Faz todo sentido, Vitor. Eu nunca tinha pensado. Existem 3 energias primordiais. Energia da criação, energia da sustentação e energia da transformação. Porque não pode continuar, porque assim, você tá falando algo que, assim, cara, deu um bug aqui, porque faz todo sentido, né? Porque assim, de vez de eu querer apagar aquela frequência, é mais fácil criar uma nova frequência, né? Porque você vai alimentando essa aqui, automaticamente essa aqui vai morrendo. Exato. E ela não morre, ela fica inativa. Porque ela sempre vai existir como um potencial. Então, como um gatilho, né? Como um gatilho. Então, assim, ó, no campo de possibilidades, ela sempre vai existir como potencial. Só que quando eu paro de alimentar ela, ela fica inativa. E aí eu começo a alimentar essa minha outra versão, que já manifesta a realidade de abundância.
lembro que eu era criança, velho. Você vê, eu falava isso, só que eu fui assim, tão impactante porque eu já falava isso sem saber. Eu lembro que eu fazia. Não lembro que eu fazia rádio, né? A gente fez vários programas juntos, naquela época nem consagrava ayahuasca. Eu falava assim, gente, uma coisa que pra mim não fazia sentido é você querer melhorar o que você tem de ruim. Não é mais fácil você potencializar o que você tem de melhor, porque você vai estar melhor, mas melhor aí você vai melhorando aquilo automaticamente. Porque você vai ter energia, né? Vai estar alegre, vai estar feliz e automaticamente, você, lógico, que não é que você vai esquecer, mas você vai melhorando aquilo. Porque se eu ficar focando energia naquilo que não é legal, aquela coisa toda, vai sugar a minha energia e acaba que eu não vou ter energia para fazer aquilo que eu sou bom. Exato. Então é isso, é colocar energia no que você realmente quer. Cara, faz todo sentido, pô, muito massa, velho. Gostei pra caralho, mas assim, velho. E aí quando você seleciona, então aqui, ó, criação, sustentação e transformação, porque a energia não se destrói. Quando você seleciona o que você quer, aí você vai aprender a sustentar aquilo. Ponto, é só isso que você precisa fazer. E faz todo sentido, Vitor, porque assim, eu tive, né, pra quem não sabe, fiquei 15 dias ruim, eu tive herpes ortis, né? E o herpes ortis é o vírus que fica incubado na gente, né, que é do sarampo. Então, mesmo você tomando a vacina, ele fica incubado. O que ativa ele? Emoção. Exato. Então, assim, infelizmente, talvez não controlei nesses dias a minha emoção e reativou ele. Mas agora eu tenho ciência seguinte, o que eu tenho que fazer para não ativar de novo? Porque, como você falou, fica ali. Então, o que eu tenho que fazer para não vir nesse estado novamente? Aí você falou, mudou a frequência. Mudou a frequência. Se eu baixar a frequência, vai reativar isso. Então, fica sempre como um alerta, né? Ó, tu já passou por isso. Se você fizer, vai cair aqui de novo, né? Porque é isso, né? Os padrões que a gente consegue sair deles, eles vão continuar existindo, só que eles vão ficar inativos. E a gente vai precisar de muita presença e de escolha diária. É hoje, amanhã e depois. É presença. É você estar sempre decidindo o que você quer fazer. Onde você coloca a sua energia. E a atenção é energia. Então, se eu estou o tempo inteiro ali, né, colocando atenção no que eu não quero, julgando o meu irmão, olhando para o saldo da minha conta bancária e falando, meu Deus, entrando em desespero, estou colocando atenção no que eu não quero. Agora, se, independente se eu estiver no vermelho, eu estiver assim, não, mas eu estou começando esse projeto aqui agora, eu estou colocando energia, estou alimentando isso daqui, estou fazendo isso crescer, eu não preciso me preocupar. Porque é meu natural, foco, né? porque vai acontecer. E eu tenho que tava um dia que eu mandar um abraço da 947, amigo João, o pessoal lá. E aí eu até palestrei lá um dia falando sobre isso. Falei, cara, a prosperidade é o normal. Exato. É natural, tudo prospera nessa vida. Então, se você não está prosperando, é porque tem que mudar algo mais natural. E aí, inclusive, o João, né, que é o condutor lá da casa, ele contou uma história de um amigo dele. Ele conheceu um cara que usava crack, e aí ele começou a ajudar o cara a fazer serviços em casa, da casa dele, jardinar essas coisas. Aí ele acabou que ele foi para a terra dele. Aí automaticamente ele arranjou um emprego lá, aí já comprou um carro, já não sei o que, tá vendo? Aí falou assim, cara, tá, é isso aí que você tá falando, Thiago. Prosperidade é natural, é normal, né? É natural. Quando a gente olha para a natureza ela é abundante. Não falta ar pra gente respirar. Não falta água. Já parou pra pensar que a água é a mesma desde que o planeta é planeta? A água é a mesma. Verdade. Porque ela é só um ciclo que a gente absorve, devolve para a terra filtra, transforma ela em natural de novo. Então olha para uma árvore, olha para um pé de manga. Aquele pé de manga, ele dá tanta manga que dá para uma família se alimentar, dá para a vizinhança se alimentar. Para vender, né? Para vender e ainda sobra manga. E cada no manga... que vem tem mais, né? Não, cada manga daquela tem o potencial de se tornar uma mangueira e multiplicar. E a árvore, ela não tem esforço para ser árvore. Então a gente não precisa... Ela só é, né? Ela só é. Então é justamente o ser. Quando a gente é quem nós somos, quando a gente assume, né, e sai dos condicionamentos que a gente vive, aí a gente entra nesse fluxo. E aí o ter, ele vem como consequência do que nós somos, porque nós somos abundantes, é natural pra gente. Ou deveria ser. Cara, eu gostei dessa sacada sua, velho. Fantástico, velho. Fantástico. Porque assim, você tá falando uma coisa que muita gente tá lutando para limpar algo que vai gastar mais tempo, vai ser mais doloroso, que o mais simples era muda a frequência. Exato. Né? Cria uma... Igual você falou, para de alimentar, alimenta outra coisa, automaticamente aquilo vai sumir. E é muito mais é muito mais fácil, é muito mais livre, né? A gente fala no leve e pesado, é muito mais leve do que eu ficar revivendo aquilo, tentando trabalhar aquilo, né, cara? É muito doido. E a gente tem um potencial que a gente desconhece.
Então, pensa num bicho, num animal, que está lá no meio da floresta. Ele entra em perigo, aparece um predador, o que ele faz? Ele entra em modo de alerta. Então o coração dele vai acelerar, o sistema digestivo vai parar, vai estar mais sangue indo para as extremidades, porque é luta ou fuga. Ou ele tem que lutar ou ele tem que correr para ele sobreviver. Quando o perigo passa, esse animal ele volta para o estado dele, de presença. O que o ser humano faz? Amanhã eu tenho uma prova para fazer. Aí eu começo a entrar em desespero, porque eu acho que eu não estou preparado. E eu começo a criar um monte de história na minha cabeça. Nossa, mas eu não estudei como eu poderia. Eu não me dediquei como eu deveria. E agora a prova eu não vou passar. E é a prova da minha vida. E aí eu começo a entrar nesse modo só com o meu pensamento. Aí esquece que aprendeu. Exato. É exatamente isso que acontece. E aí começa um processo de autossabotagem. Mas por que as pessoas entram nesse processo? Porque elas não aprenderam a dominar a própria energia. Elas não aprenderam a dominar o próprio pensamento e a própria emoção. Então, se a gente aprender a fazer isso, acabou. A gente manifesta a realidade que a gente quiser. E a mente mente, né? Exato. Porque a mente ela vai tentar proteger o que já existiu ali. Então, eu tenho 30 anos. O que eu não vivi durante 20 e tantos anos da vida que foi um padrão? Que se eu tento ir por outro caminho, minha mente ela vai falar assim, ei, não é por aí não. Porque ela entra em colapso. Só que eu tenho que agir não é com essa mente, é com a consciência. Fala assim, não, eu sei, eu escolho conscientemente o que eu estou querendo aqui, o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí uma hora a mente ela vai ceder. Mas sou eu como consciência que tenho que educar a mente. E não é eu deixar a mente me dominar. Só que muitas vezes a gente... E assim, né, Vitor? Quero mandar um abraço pro pessoal da Lua da Floresta, amiga Lua da Floresta, madrinha. É uma casa maravilhosa. Conheço também. Demais. Conhece Conheço a Lua Pô, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela aqui e tive uma vez com a ayahuasca lá, cara, maravilhoso. Quem puder ir, vai lá, pessoal. Ela faz uma cerimônia maravilhosa, né? E aí, a noite toda, no amanhecer, teve um bate-papo lá. E aí teve um colega nosso que falou exatamente isso, né? Uma pessoa que estava na cerimônia falou assim, cara, ele falou 90%, eu falo 100% dos problemas, resolve com presença, né? Porque você está presente, você está observando. Cara, o que eu tenho que mudar? Que comportamento tem que ter diferente? Pô, isso aqui não está legal, vou ajustar. Porque é essa presença que vai dar consciência, que vai gerar um comportamento que vai ser mais assertivo, né? Exato. O que acontece? Porque hoje o convite é tudo fuga, né? É celular, é série, é não sei o quê. Você nunca para, peraí, o que está acontecendo? O que eu estou sentindo, né? A energia, ela percorre um caminho. Começa no pensamento, aí um pensamento que ele se repete várias vezes, ele se transforma num sentimento. E essa maneira de se sentir, repetidas vezes, se transforma num comportamento. Quando você está presente, você começa a observar o que está passando na tua cabeça. Porque a gente tem milhares de pensamentos. Só que são pensamentos automáticos. Dificilmente a gente para observar o que a gente está pensando e escolher como quer pensar. E aí quando a gente entra nesse estado de observador, de se observar, aí a gente começa a se desidentificar com os padrões. E aí essa é uma chave também muito importante. Porque aí eu vejo aqui muitas vezes que a pessoa ela fala algo e aí automaticamente já me gera uma emoção, já me gera um medo, uma angústia, alguma coisa. Quando eu estou presente, eu falo assim, olha, eu percebo que aquela angústia quer se manifestar e aí eu falo que não. Porque eu já entendi que aquilo é um padrão, não sou eu. É só a minha mente tentando repetir o padrão. É como se fosse um programa, a gente é igual ao computador. Então, a gente é igual ao algoritmo do Instagram. Você fica ali só vendo meme o dia inteiro, ele vai te mandar mais meme. É verdade. Você fica só vendo coisa de esporte, ele vai te mandar mais esporte. Você fica vendo só coisa de autoconhecimento, ele te manda mais autoconhecimento. Só que os pensamentos, eles são exatamente assim. Se eu fico sentindo a maior parte do meu tempo angústia, raiva, medo, eu vou sentir isso cada vez mais. Agora, se eu aprendo a selecionar, eu falo assim, não, aqui na minha vida é bem-estar. Eu sinto bem-estar, eu sinto harmonia, eu sinto presença. É mais disso que vai acontecer. E é uma construção. Né? Só que a gente, igual você falou, a gente está imerso num mundo que está cheio de distração. Então tem ali a rede social que está ali bombardeando a gente de informação. Né? A gente tem ali a Netflix, a televisão, a sociedade, o Big Brother, né? A galera está comentando sobre o que está acontecendo o tempo inteiro. Para e escolhe tua realidade. Para e se esvazia de tudo isso. E assim, gente, tem muita coisa boa na internet. Muita coisa Tem boa. coisa boa demais. Eu falo porque assim, é interessante você estar falando, né? Eu tenho um Instagram que é o Thiago Comunicador e tem um que é do Universo Como Pode Melhorar. E quase não mexo muito do Universo Como Pode Melhorar. Cara, mas quando eu abro lá é só coisas maravilhosas. Porque assim, como ali eu fico só naquele objetivo, cara, aparece cada coisa. Cara, onde é que você surgiu isso, cara? Que massa, velho. A pessoa até pergunta, Thiago, onde é que você viu esse vídeo? Que às vezes eu posto, né? Falei, cara, tá lá no Instagram. Porque você falou, como é que tá o seu algoritmo pessoal? Exato. Né? Você tem que alinhar isso, né? Que você falou uma palavra bacana, é você se alinhar.
para que isso possa florescer, preparar a terra para que o fruto possa germinar da melhor forma e se potencializar, né? Então, quando a gente falou lá no início, né, que tudo é energia. Energia, ela ganha a forma que eu quiser dar a ela. Quando eu dou a forma que eu escolho e entro em alinhamento, aí eu manifesto a realidade. E aí tá aqui um universo de possibilidades, né? E eu não aprendi a usar meu livre-arbítrio. Tô só numa possibilidade. Exato. Exato. Você podia ir por aqui, não, mas por aqui. É por aqui. Então vai, meu irmão, vai. Então vai, seja feliz. Ô, Taran, a gente falou de, beleza, de trabalhar a nova realidade, né? Como é que eu sustento essa nova realidade, cara? Porque não é só mudar, né? É sobre sustentar isso, né? Sustentar. E aí esse é um ponto muito massa de falar, porque tudo começa no pensamento. Eu preciso mudar a minha forma de perceber a realidade. Se 10 pessoas passam pela mesma experiência, as 10 pessoas vão ter experiências diferentes. Não quer dizer que a gente precisa padronizar e todo mundo perceber as coisas da mesma forma. Mas quando eu começo a trabalhar essa minha questão emocional e mental, aí eu consigo começar a sustentar de fato uma realidade diferente. Porque vai ser desafiador também. Os desafios eles vão mudar, né? Vão aparecer pessoas novas, desafios novos. Mas a vida é como um jogo. O jogo, à medida que você vai avançando, as fases elas vão ficando mais desafiadoras mesmo. Mas também vai ficando mais emocionante, mais interessante, né? A gente começa a sair ali das fases iniciais e começa a ir para outras fases. O jogo ganha mais robustez, né? Mas para sustentar é exatamente, é ritmo, né? Quinta lei universal, é ritmo. O que é o ritmo? É um dia após o outro. Um dia após o outro. A vida ela é cíclica, né? Então a gente tem ali 7 dias na semana, que aí junta 4 semanas, formam 4 ciclos lunares. E aí junta ali, a cada 3 meses a gente tem uma estação do ano, então a gente tem esses ciclos, né? Então é treino, é musculatura emocional, musculatura mental mesmo. É um dia após o outro, é um dia após o outro. Óbvio que, né, dentro desse universo quântico, desse universo mágico, a gente tem ferramentas que auxiliam, mas não existe um outro caminho senão repetir, né? É repetir, até que você entenda. O que acontece? A mente ela opera por padrão automático. O que é um padrão automático? Você não aprende a dirigir toda vez que você entra no carro. Depois que você aprende a dirigir, você pode estar falando no celular, ouvindo música, conversando com pessoa, olhando para a placa no trânsito, que você vai dirigir porque você está no modo automático. Só que a gente faz isso para tudo, a gente padroniza tudo. A gente padroniza a nossa forma de pensar. E aí a gente vai precisar quebrar esse padrão automático e inserindo novos pensamentos, novas formas de perceber a realidade, novas formas de se sentir em relação à realidade. Aí quando a gente vai fazendo isso, isso vai criando também corpo. Imagina assim, ó, tem um ar-condicionado aqui, você vai colocar ele no 20 graus. O que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para manter essa sala com 20 graus. Só que a gente não aprendeu que tem um controle na nossa mão que a gente pode ir lá e selecionar a temperatura. Pode desligar, né? Pode desligar, entendeu? Então a gente vai precisar selecionar essa realidade e sustentar ela. Sustentar ela. Sustentar é um dia depois do outro, é um dia depois do outro. É todos os dias. Então, claro que existem ferramentas. Então, como é que você acorda, né? Hoje em dia a gente acorda, o que a pessoa faz? Ela vai pro celular. É verdade. A gente não para e respira, integra como foi a experiência do sono e coloca uma frequência para ancorar no dia. Antes de dormir, o que a gente deveria fazer? Revisa o teu dia, faz uma reunião consigo mesmo. Você avançou em direção à vida que você está criando? Né? Se reorganiza teus pensamentos, coloca uma intenção para o teu sono, coloca uma intenção para você se reorganizar durante a noite. E a gente não usa, a gente não respira. A respiração ela tem uma capacidade incrível de mudar as ondas cerebrais. Fala que a medicina mais potente que existe é a respiração, né? Primeiro a gente não vive, né? Exato. Então, assim, todos os códigos eles estão aqui dentro da gente. É verdade. A gente não está utilizando essas ferramentas. Por quê? Porque a gente está bombardeado de informação. Informação demais é tão ruim quanto informação de menos. Todo excesso. Todo excesso e toda falta. E outra coisa importante, né, a pessoa que está assistindo aí, eu sempre falo, não tem como não sentir. É como você vai lidar com esse sentir. Vai existir sempre raiva, a mágoa, a tristeza. Isso não acontece. A diferença é que você não permanece muito tempo nesses estados. Pô, não tá muito legal, vou mudar aqui. Lembra da música, da frequência, né? Vou buscar uma ferramenta ali para me mudar. Isso é você ter essa consciência, né? Que tem momentos que você vai precisar, né, da ferramenta X, do momento tal. Aí essa consciência, pô, eu preciso.
precisa de uma ajuda talvez de um psicólogo, ou de um terapeuta, ou da medicina. Isso que é o mais bacana, né? É você se observar e trabalhar isso todo dia. E outra coisa importante, pessoal, não desista. Em algum momento dessa jornada, você vai sucumbir, você vai chutar o balde. Tudo bem, né? Tenha mais carinho, mais afeto e tenha perdão por você mesmo. É um processo de aprendizagem. Né? A gente não nasce sabendo. A gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando para que a vida fique mais prazerosa cada dia, que a gente possa potencializar a nossa existência. E como é que você potencializa a sua existência? Cara, é sendo você 100%, cara. Né? Você, cara, eu tô vivendo, eu quero viver, eu quero tomar banho de cachoeiro, eu tomo banho de cachoeiro, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. É tendo esse prazer, porque gera prazer para você mesmo. E uma bacana, que você escolheu isso. Eu sempre falo, gente, a sua escolha tem que fazer sentido para você. Não para mim, nem para o Taran, nem para ninguém. Porque eu não vivo a sua vida e graças a Deus eu quero ver só a minha vida. Então foca 100% em você. Quando eu começo o plano falando que você é extraordinário, porque você é extraordinário. Mas você tem que mudar a sua frequência. Você tem que fazer escolhas que vão ser melhor para você. Aí entra o conhecimento, porque esse conhecimento é o que potencializar essa escolha, vai ser a escolha mais assertiva. Cara, mas por favor, foca em você. É igual eu falo, se tá uma merda, é porque você tá uma merda. Mas a merda também é muito boa, né? Que é um bom, né, agrícola ali, é bom pra caramba pra planta surgir. Então, é só mudar. É só mudar, irmão. Muda a escolha, muda a alimentação, muda a mente, muda o ambiente. Cara, só depende de você. Para você poder manifestar o que você veio para manifestar, irmão. Você veio para manifestar a abundância. E a gente falou aqui, né? É natural. Prosperar é natural, ser feliz é natural, o amor é natural. É de onde você veio, irmão. Mas você tem que fazer escolhas que vão mudar essa realidade. Eu e nem o Taran pode escolher por você. A gente pode até ajudar, igual o programa está ajudando aqui com muito conhecimento, claro, né, Taran? Mas tem que fazer a sua parte, né? Sim. Tem que querer também, né? Claro. E esse sobre querer, né? Existe o querer e existe o querer de verdade. Então fala isso, é importante. Gostei. Hoje vários bugs aqui na minha mente. Quando a gente fala que quer, a gente tem que prestar atenção no que existe por detrás, no sentimento da palavra. Porque pode ser sim um desejo profundo da minha alma, pulsando para eu realizar um desejo, e pode ser sim uma sensação de falta muito grande. É verdade. Qual é a motivação, né? Então, quando eu tomo uma decisão, que eu faço um acordo comigo, é muito diferente de eu só fazer aquelas escolhas automáticas um dia após o outro. Quando eu paro assim ali no meu quarto, que eu paro e sento e converso comigo mesmo, eu falo assim, a minha vida vai mudar. Porque essa possibilidade está aqui na minha frente, eu vou abraçar ela e eu vou fazer diferente. Agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Porque agora é o único momento real. Então agora é quando eu vou escolher sustentar um pensamento melhor, quando eu vou escolher me sentir bem, quando eu vou escolher seguir meu entusiasmo. E a gente tem que seguir nosso entusiasmo. A gente tem que ser autêntico, né? Como você falou, a vida ela tá cheia de possibilidades. Não importa se o meu desejo de vida é morar naquela cobertura da grande cidade ou se o meu desejo é morar lá na roça, no meu sítio com os meus bichos, no meu rio. Se faz sentido para você. Se faz sentido para você, segue o seu entusiasmo, né? Segue o seu entusiasmo, sua autenticidade e decida, né? Você tem que fazer por você, não é por ninguém, não é porque não tá nos caminhos. As pessoas, né, mais tradicionais falam, não tá nos caminhos de Deus. Aí a pessoa vai para a espiritualidade, vai para as medicinas da floresta e fala, não, mas a espiritualidade não quer isso para mim. Não existe. Escolhe por você, irmão. Não, porque eu joguei um tarô. É verdade. Então, assim, assume esse protagonismo da sua vida. E assim, cara, a melhor forma de impactar a humanidade é com a ação. É com a ação. Eu estou muito feliz hoje mesmo de receber o meu amigo Vitor, né? Me conhece como Tarô, como Taran. E assim, eu vivi uma experiência maravilhosa, irmão, que você conduziu ali nas cerimônias, nas vivências também, cara. E foi algo transformador na minha vida, né? Se eu sou hoje é porque eu experienciei aquilo, aprendi muito. E assim, eu lembro que teve uma situação que foi muito bacana, marcante, que a gente teve uma experiência que a gente foi tomar rapé, cara, passei mal pra caramba, né?
E aí eu acho que acordei nas 3, 4 da tarde, e falei, não, estamos com um prato de comida pra você aqui e tal. E aí teve também do bife, né? Que eu falei assim, pô, pena que os veganos comem carne. Como assim, Thiago? Que tu fez lá um pedaço de carne pra mim? E aquilo marcou minha vida. Até hoje eu conto isso pra todo mundo. Falo, cara, que massa, teve aquela experiência. E é sobre isso, né? Se a gente quer impactar a humanidade, pessoal, cara, que eu sou comportamento, que eu sou atitude. Esse papo de escrever um livro, plantar uma árvore, tudo isso é bacana, é bom também. Mas primeiro, cuide de você. Né? Se torna a pessoa melhor. Porque aí você vai plantar a árvore porque você quer, você vai escrever um livro porque faz sentido para você. Então faça escolhas que faz sentido para você. Quantas pessoas que eu tô vendo aí, cara, triste, mal, aquela coisa toda, porque estão fazendo escolhas baseadas nos outros, cara. Deixando de ser feliz, deixando de curtir a vida. Igual você falou, talvez você tá lá na cobertura, mas que tá no meio do mato. E tá tudo bem também. E às vezes você tá lá no meio do mato, que tá na cobertura. Tá tudo bem também. Agora é você. É você estar bem com você mesmo, com a sua escolha. E outra coisa, não tem como não escolher. Não tem como não escolher. Igual a gente falou aqui. Se você não escolher, alguém escolhe por você. E outra coisa, esse dia eu fiz uma palestra falando sobre isso. Falei, cara, o universo, ele só vai dar o que você pedir. Ele vai dar o que você pedir. Mas se você pedir uma coisa ruim, ele vai dar, porque ele é obediente. Obediente. Então, assim, cara, pensa, reflita o que você está pedindo. Porque ele vai dar. Entendeu? Ele vai dar. Ele é obediente. Então, você pediu, ele vai dar. Agora, lógico, você pediu, tem que fazer o movimento para que aquilo aconteça. Igual você, pô, quero mudar de estados aqui, estado. Pô, começou a frequenciar. Pô, foi pro retiro. Olha lá, do retiro tinha pessoas de onde você queria ir. Opa! Ou seja, você criou o movimento também. Exato. Né? É oração. Oração. Né? Então você fez o movimento e aquilo aconteceu. Você preparou e a coisa puf. E depois, gente, que chega nesse puf, é rapidão as coisas acontecem, né? Rápido. Porque já tá preparado o terreno. Às vezes o mais complicado é preparar o terreno, mas depois que prepara, cara, o trem germina de uma forma maravilhosa. Irmão, tô muito feliz, cara. Muito feliz de estar falando com você aqui. Você é um ser humano fantástico. Quem puder, pessoal, e tiver a oportunidade, vá lá no Fraternidade Nova Era. Ele vai ficar. Ele aqui daqui a pouco tá saindo, tá indo para outros caminhos. Ele é assim. Ele viaja para lá, volta e vai. Vai nas cerimônias lá, principalmente também. Não sei se tá lá com o almoço vegano também? Sim, tá acontecendo ainda de vez em quando. Provisoriamente. Né? Então, eu não sei quais caminhos vão se abrir. Como eu te falei, talvez eu vá para Chapada, passar um período lá. Mas acompanhe o trabalho lá pelo Instagram, tô fazendo um trabalho bacana, né, com alguns projetos. Vira e mexe, vou estar aqui em Brasília também trazendo cerimônias, trazendo outro tipo de evento. Bom demais, cara. Fala o Instagram, meu amigo, na reta final. taran.manifesta. Inclusive, tá tendo curso, né? Como é que Sim, foi o curso? tem uma mentoria em grupo, online, são 9 semanas. Durante essas 9 semanas a gente faz um acompanhamento coletivo para a gente reaprender a manifestar nossa realidade. Entender as bases, como que a energia ganha forma e como que a gente pode escolher manifestar a realidade que a gente quer realmente viver. Porque manifestar a gente já faz isso, mas a gente se esqueceu como. Para a gente reaprender a fazer isso de maneira conscientemente, pegar aí os códigos da manifestação, que é o nome da mentoria, e aplicar na vida. Ali está recheada de códigos, de ferramentas, de direcionamento para você encontrar os caminhos para manifestar a sua realidade. Cara, seguiu, manifestou. Né? Manifestei já várias coisas na minha vida. Eu sei, eu te conheço há muitos anos já. Ó, gente, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone do Taran, Vitor. Vitor Taran. Vitor Taran, vou deixar lá o telefone do Vitor, o Instagram também. Tá aberto a inscrição já ainda pro curso? Tá aberto. Na verdade, tem uma turma, né? É online, tem uma turma em andamento. Mas provavelmente no início de maio vai iniciar uma nova turma, né, o final de abril, então tem um tempo aí para se organizar, para entrar também. E quem quiser mais informações, eu ofereço sessão Clareza gratuita comigo, onde a gente vai ver, porque eu não estou procurando pessoas só para pagar o curso, só para pagar a mentoria. Eu quero pessoas alinhadas, onde realmente pode ser contribuição para a vida delas, onde ela realmente esteja disponível, né, e preparada para esse momento. Então a gente faz essa sessão Clareza, vê se está em sintonia, porque a gente forma uma egrégora, né? Então são aulas ao vivo, é uma egrégora orgânica. Cada aula para cada egrégora é diferente. E aí vão vindo novas informações, as chaves são as mesmas, mas a gente vai construindo também coletivamente. Né? E na mentoria também tem 2 atendimentos personalizados para que a gente compreenda teu momento e onde você quer chegar e esses desafios que você vai estar enfrentando. Então, gente, esse cerimônia aqui é fantástico, é espetacular. Eu conheço ele há muitos anos, igual foi para vocês.
Eu lembro que a primeira cerimônia que eu entendi que era cerimônia foi lá, me serviu um copinho ali, me acolheu e aí ficou muito tempo junto. Foi uma experiência maravilhosa, não qualquer um muito, Fraternidade Nova Era. Então quem quiser ir lá conhecer ele também pessoalmente, tem, como eu falei, eu não sei se é uma vez por mês, aqui em dia lá o almoço vegano, que você pode comer e curtir a cachoeira também, que é muito bacana, as cachoeiras maravilhosas. São Rapé, Caximbá. Ixi, é bom demais, aí é bom demais. E também eu quero mandar um abraço para a Fraternidade Nova Era. Já teve aqui os meninos aqui. Sim, né? A Jana, o Daniel, teve Lourenço. Pessoal, então foi uns papos maravilhosos, quem quiser buscar na internet também. E assim, é um local seguro para quem queira experienciar a medicina da floresta. Eu acho que é importante falar sobre isso também. Hoje deu um boom. Né? Hoje Brasília só perde para São Paulo e pro Acre. No Acre não conta porque é a origem, né? Então, assim, se você quer experienciar a medicina, pessoal, procura, né? Quem é o regente da casa, procura a história, porque eu sempre falo, é uma experiência mental, espiritual e física também. Então, a gente tem muita cautela de onde está indo, aquele ambiente, tá? Aqui em Brasília tem casas maravilhosas aí, e uma delas é a Fraternidade Nova Era, que é um lugar maravilhoso mesmo, tá bom? Vitor, tá preparado para a pergunta final? Bora para a pergunta final, então. Cara, gratidão, tô muito feliz. Gratidão. Vamos lá, ó. Vitor, pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Sempre dá para melhorar, né? É um movimento natural da luz. A luz tem um movimento de expansão. Então, se a gente não está melhorando na vida, tem alguma coisa errada. Se a vida não está melhorando em todos os aspectos, se a gente não está mais feliz, se a gente não está mais entusiasmado, se a gente não está mais abundante, a gente precisa parar e se reorganizar. É um convite da vida. Então, como pode melhorar? Pode melhorar sempre, para tudo. Dá sempre para expandir nos negócios, nas finanças, no corpo, na mente, na alma, né, na espiritualidade. E essa pergunta ela é magnífica, né? Como pode melhorar? Sempre bom dá para melhorar. Cara, gratidão, cara. Muita prosperidade para você. Eu sabia que você possa demais, meu 1000 anos aí. Porque essas cerimônias são maravilhosas. Ser humano fantástico. E também, gente, faz a comida. Ó, eu quase virei vegano comendo com ele lá. Foi bom pra caramba. Muito legal. Gratidão, irmão. Galera, é isso aí. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Arro, energias positivas. Shalom, manifeste o seu melhor. Gratidão, Arro. Até o próximo. Arro!